como que funciona tudo isso, né? Pra gente realmente melhorar aí essa digestão, que vai melhorar também a saúde intestinal, que vai melhorar a imunidade e além de melhorar a imunidade também melhora aí, né, toda a sua, seu bom humor, né, sua energia, ajuda bastante em várias coisas, tá? Então, assim, primeiro eu queria explicar o que é a terapia ortomolecular, porque muita gente ainda nem sabe o que é. E muita gente acha que é caro, muita gente acha que é só coisas com médicos e que é difícil de encontrar. Então, tô aqui para explicar direitinho para vocês e para desmistificar um pouquinho aí, né, da terapia. O que é a terapia ortomolecular? Ela vem de orto, que significa correção, molecular a nível, né? A nível molecular mesmo. Então, é a correção de tudo o que tem a mais ou a menos dentro das tuas células. Ali a gente olhando, né, lá nas menores partículas do teu ser. Isso falando em geral, é o termo, né, de ortomolecular. O Linus Pauling, né, foi um médico muito importante aí para ortomolecular, foi quem estudou bastante as vitaminas, como que funciona, como que a gente poderia usar, né, as vitaminas, minerais, tal, para realmente ajudar a nossa saúde. Tem uma historinha de um pessoal que vivia fazendo viagens, né, uns marinheiros que viviam fazendo viagem, eu não lembro onde que era. E deu aquela crise, aquela pandemia, né, de escorbuto. Muitos ficaram muito doentes, né? E depois que começou a tratá-los com limão, apenas com limão, a vitamina C do limão começou a realmente encontrar aí, começaram realmente a encontrar a cura. E foi a partir daí, né, que começaram a pensar, nossa, mas será que as vitaminas têm um papel tão importante assim, né, no nosso corpo? Então a ortomolecular é mais ou menos isso. E, né, por que muita gente acha que é só médico, né, só médico que pode fazer essa medicina, essa terapia? Na verdade, a terapia ortomolecular, ela vem antes, né, ela é uma terapia mesmo, ela é um estudo, né, de correção ali do que está a mais e do que está a menos nas tuas células, né, e quem estudar, fizer, né, todo o aprendizado aí desse curso, né, desse aprimoramento aí, tem a aptidão para aplicar. Os médicos começaram a ver, né, que é muito interessante e que realmente é um complemento, né, como a gente fala, né, a medicina integrativa, é um complemento muito, muito, muito importante para quem realmente quer levar mais saúde e bem-estar para as pessoas. Então, muitos médicos abriram, né, esse olhar aí para essa outra faceta que vai muito além dos remédios alopáticos e começaram a aplicar. E isso é muito bom, mas não necessariamente apenas os médicos podem, né, fazer essa medicina ortomolecular, essa terapia ortomolecular. Qual que é a diferença de um médico para uma terapeuta, né? O médico, ele pode fazer pedidos de exames, por exemplo. Eu, como terapeuta, não posso fazer pedidos de exame. Ou eu até posso fazer indicações de alguns exames para quem, por exemplo, não tem convênio e vai ter que pagar no particular de qualquer maneira. Ok, eu posso fazer essa indicação, a pessoa vai lá e paga. Então, os médicos, eles podem fazer esse pedido de exame para que, se você tem, né, o convênio, fica muito mais fácil, né? Mas não são fáceis de achar, a maioria não atende pelo convênio também, né? E são caros, né? Agora, os terapeutas, eles podem fazer todo o tratamento do mesmo jeito, né? Eu posso até, como eu disse, fazer um pedido de exame que você vai ter que pagar particular, se você for pagar realmente particular, ou a gente pode fazer um tratamento alinhado com um nutricionista, com um nutrólogo, ou até mesmo com um médico, né? Muitas das minhas clientes, das minhas pacientes, elas fazem o tratamento ali integrativo comigo, com a ginecologista delas, né? E a gente vai fazendo aí. Bom dia, querida. E a gente vai fazendo aí esse tratamento, né, bem integrativo mesmo, o meu com o médico, nutricionista, a gente tenta alinhar quando, né, os médicos estão dispostos também a fazer esse tipo de tratamento, ok? E aí, o que consiste, né, na minha terapia, porque assim também, né, os médicos vão e pedem vários exames. Só que tem muitos exames que são muito bons e tem muitos exames que, na verdade, não vão apontar a real necessidade do que o seu corpo lá está precisando, né? Então, assim, muitas vezes no próprio exame de sangue não vai sair exatamente todos os tipos de vitaminas e minerais, por exemplo, que o seu corpo está precisando. E isso eu acho muito interessante na minha terapia, na terapia que eu trabalho, com, né, todo
com toda a base ali do Ménétrier. Jacques Ménétrier também foi um super cara inteligente, né, que fez todo um mapa, que chama Mapa do Mineralograma. Ele é um mapa que é um mapa de anamnese e de diagnóstico. Então, através de várias perguntas que eu faço, eu vou lá, vou anotando, todo um mapinha, tem toda uma soma de numerinhos ali, e tal coisa, tal mineral, e etc, etc. Então, a gente vai fazendo lá uma soma doida, e a gente já tem, né, um bom diagnóstico através desse próprio mapa. Então, muitas vezes, eu acho que esse mapa é até mais efetivo do que muitos exames por aí. Então, através dessa anamnese já dá pra gente trabalhar super a pessoa. Aí com a minha visão também, né, junta, porque tá tudo integrado, tudo integrativo, com a minha visão da Ayurveda, que eu estudo muito, eu também analiso outras coisas, eu também uso outros métodos de diagnóstico, como, por exemplo, ver como é que tá o cabelo da pessoa, a unha, a pele, a língua, o cocô, o xixi, tudo isso a gente vai perguntando, a gente vai, né, conhecendo melhor a mulher, e aí a gente consegue ter também esse diagnóstico melhor. Então, na terapia ortomolecular minha, né, eu uso o mapa do Ménétrier, o mapa do mineralograma, é incrível, pena que eu esqueci completamente de separar para vocês. Deixa eu ver se eu acho algum aqui para mostrar para vocês, se eu tenho aqui, deixa eu ver. Para vocês terem uma ideia de como que é. Eu fico mais de 2 horas com a pessoa, fazendo todas as perguntas. Tá vendo? Tem várias perguntinhas, aí a gente vai ticando. Depois a gente soma, a gente faz uma soma aqui. Depois daqui a gente vem para um outro mapinha, que é este daqui, que é um mapinha que mostra se você já está bloqueada, desbloqueada, equilibrada, desequilibrada. Já vou explicar direitinho o que é isso, tá? E por fim a gente tem uma outra fichinha de avaliação terapêutica, que aí também a gente escreve aqui um montão de coisa, e aí a gente realmente consegue ver, né, da pessoa como que ela tá, se ela tá equilibrada, desequilibrada e etc. E o que isso significa? Nós somos, né, na ortomolecular, a gente enxerga a pessoa como se ela fosse um terreno, né, a gente chama de terreno. Primeiro lugar, né, esse terreno, na Ayurveda também a gente tem mais ou menos a mesma visão, só que a gente dá outros nomes, né, é uma maneira de olhar diferente, um outro ponto de vista, mas é muito bacana porque a gente vai vendo várias medicinas mais ancestrais que falam a mesma coisa, só que em línguas diferentes, né? A medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, aí a gente vem para a ortomolecular. Se a gente for estudar lá Hipócrates, lá nos tempos, né, primórdios, a gente vê que a base, o fundamento é o mesmo. Eu acho muito maravilhoso. O que vai mudando é a linguagem, é um pouquinho a maneira do ponto de vista que você enxerga, né? Então, assim, na ortomolecular, a gente enxerga as pessoas, primeiro, como se fosse um terreno. Esse terreno, ele está fértil, ele está já bem nutrido, ele está pronto e preparado para gerar frutos, gerar, né, vegetação, gerar analogia, né, falando a gente está preparada para ter uma boa nutrição, uma boa energia, a gente está preparada para viver, né, viver do jeito que precisa ser vivido, né, com percepção, com consciência, com memória, com concentração, com saúde, com alegria, com bem-estar e etc, etc. Esse é o primeiro ponto. Ou o nosso terreno está seco, árido, infértil, improdutivo, imagina como se fosse aquela terra seca. Eu acho muito legal essa visão, porque eu acho que é muito fácil da gente também imaginar. Como que tá? Pensa que você vai fazer uma jardinagem, mesmo que você não saiba muito mexer com plantinhas, tá? Mas isso qualquer um sabe, até as crianças, né? Pensa que você vai fazer a jardinagem. O que é mais gostoso? Você ir lá plantar numa terrinha úmida, com uma cor bonita, que você sabe que tá ali, né, que tem minhoquinhas, que tem ali uma vidinha na terra, que ela tá bem nutrida, ou você quer plantar naquelas terras, sabe que vira um torrão, a terra tá tão seca que ela vira um torrão ressecado lá, com uma cor meio de nada, que você não consegue nem mexer na terra direito?
O que é mais fácil para a gente plantar e aonde que vai brotar vida mais cedo, mais rápido, né? Então o nosso corpo é a mesma coisa. Se ele tá lá úmido o suficiente, nem úmido demais, porque também se você encharca a terra, você mata todas as plantas, né? Então o nosso corpo é a mesma coisa. Se ele tá úmido o suficiente, equilibrado, se ele está bem nutrido, se ele está fértil, é terreno ali pra gente conseguir plantar o que a gente quiser, né? Pra gente viver, pra gente fazer as nossas coisas. Agora, se o terreno não tá bacana, tá seco, se o nosso corpinho não está bem nutrido, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, esse é o primeiro ponto base, né, da ortomolecular que a gente tenta tratar. O segundo é a gente olhar o que é de natureza da pessoa e o que essa pessoa vai adquirindo durante a vida. O que isso significa? E isso na Ayurveda também tem uma visão, que é o que eu disse que tem uma visão parecida, né? Na Ayurveda a gente tem essa visão de que a gente nasce com uma determinada natureza. Então, cada um de nós temos uma determinada personalidade, um determinado tipo sanguíneo, um determinado DNA, um determinado código genético. A gente tem determinado ali padrão, que é o que vem com a gente quando a gente nasce, tá? Agora, no decorrer da nossa vida, pela educação que a gente tem, por condições sociais, condições ambientais, comportamentais durante a nossa vida, isso também vai influenciando no que a gente é. Então, a gente pode nascer de tal jeito, mas durante a vida a gente pode ir mudando. Isso tanto na visão ortomolecular quanto na visão da Ayurveda é muito parecido. Na ortomolecular, a gente fala que existem 4 tipos de pessoas. Bom dia, meninas. Bom dia. Na ortomolecular, a gente tem 4 tipos de pessoas, de terrenos, que é o que a gente fala. A gente tem as pessoas que são muito alérgicas. O que são pessoas alérgicas? São essas pessoas que são muito agitadas, são muito ansiosas, querem fazer tudo, né, de uma vez. São pessoas que são mais propensas à liderança, são mais, capazes. Geralmente no trabalho, né, aqueles auto-executivos, pessoas que comandam, né? Bom dia, Elaine, querida. Pessoas que comandam ali uma equipe, ou pessoas que querem trabalhar e querem inventar o dia inteiro, não consegue ficar parada por nada desse mundo, são as pessoas alérgicas. E a gente pode nascer com essa característica, ou a gente pode ir adquirindo essa característica no decorrer da nossa vida. E isso, a ortomolecular também, né, a gente tem que ter essa visão. Você é assim, ou você está assim? E isso vai fazer também uma grande diferença no tratamento. Tem os alérgicos, tem os hipostênicos, né? Os hipostênicos são quem? São aquelas pessoas mais calmas, mais tranquilonas, né? Que desde criança são mais tranquilas mesmo. Tá toda aquela criançada lá enlouquecida brincando no parquinho e tem aquela criança que tá lá mais quietinha, só olhando o movimento, né? Bem mais tranquila. E no decorrer da vida isso também pode mudar. Depois a gente tem os distônicos. Os distônicos, eles geralmente já são uma evolução, por exemplo, dos alérgicos. Então, já é uma característica comportamental, né, no decorrer da vida. O que acontece? Quando a gente é muito alérgico, por exemplo, eu sempre fui alérgica. Querer trabalhar muito, querer fazer muita coisa, a cabeça não para, né, muito agito, muito agito, muito agito. Só que assim, quando a gente é jovem, né, tá lá na faixa dos 20 anos... Então, a gente tem energia, a gente tem força para acompanhar todo esse agito que a gente tem dentro da gente. O corpo acompanha. O corpo tá lá saudável, né, bem energético ali para acompanhar tudo aquilo que a gente quer fazer de acordo com a nossa personalidade. Agora, os distônicos é o quê? São os alérgicos que estão começando a envelhecer. Então, eu, por exemplo, sempre fui alérgica, com 20 anos, meu corpo acompanhava legal. Hoje eu tô com 38 anos, eu já entro nessa casinha aí dos distônicos, porque o corpo começa a sentir a diferença. Não dá para você ter a mesma energia, quer dizer, até dá, né, com o tratamento ortomolecular, entende? Se a gente fizer direitinho, né, alimentação direitinho, suplementação direitinho, a gente consegue ter a mesma energia do que a gente tinha com 20 anos. Agora, se a gente não se cuida e a gente começa a ficar desequilibrada, então o que acontece? Com 38 anos, a gente fica distônica, os alérgicos, né? A gente começa a perder a capacidade física de acompanhar essa energia que a gente tem mental e emocional. E depois a gente tem os anérgicos.
Os anérgicos podem também ser uma evolução ali dos hipostênicos, que são aqueles mais tranquilões, né? Pausou, voltou, travou, né? Então, os anérgicos também são uma soma, né, provavelmente dos hipostênicos, mas a gente pode ter mudanças aí. Então, tudo isso é para mostrar o quê? Que a gente tem, todo ser humano tem características que a gente nasce com elas, mas durante a nossa vida, de acordo com vários fatores emocionais, comportamentais, ambientais, sociais e etc., isso vai mudando. E se a gente não cuida, isso vai desequilibrando cada vez mais. Se a gente cuida, a gente vai viver, né, em equilíbrio com aquela natureza nossa, que é as nossas características ali de quando a gente nasceu. Quanto mais alinhado com a nossa natureza, com quem a gente realmente é de verdade, menos desequilíbrios a gente vai ter. Tudo isso que eu falei na visão ortomolecular, a gente tem parecido na Ayurveda. Então, por exemplo, na Ayurveda a gente tem essa natureza nossa, né, original de quando a gente nasce, e a gente tem os desequilíbrios que vão aparecendo durante a vida também por diversos motivos. Esses desequilíbrios na Ayurveda eles chamam de doshas. Então, tem os 3 doshas, tem o dosha Kapha, o dosha Pitta e o dosha Vata. O dosha Pitta, por exemplo, ele é muito parecido com a característica alérgica da ortomolecular. São pessoas que são extremamente agitadas, nervosas, né? Ácidas. Então, elas são Pitta. A gente tem que tratar e equilibrar esse terreno que está um pouco mais ácido e fazer ele ficar, né, mais alcalino, mais disponível para também receber os nutrientes. Porque um ambiente muito ácido não é capaz também de absorver os nutrientes, que eu também já vou explicar direitinho daqui a pouco. Entende? Os Vata, né, quem tem dosha Vata, por exemplo, são pessoas muito ansiosas, mas que também são aquelas pessoas que são meio cabeça na lua, esquece até mesmo de almoçar, são pessoas meio, né, apesar de ser ansiosas, elas são meio avoadas, etc, né? Elaine, eu sou muito ácida. Eu acho que sim, viu, Elaine? A Elaine é uma querida, a gente tem conversado, e sim, pelo que a gente já conversou, você tá mais para Pitta agora, que é o que a gente vai cuidar, né? Para equilibrar. Por quê? Por exemplo, né? O Pitta, o Vata e o Kapha, que são os doshas da Ayurveda. Todos nós temos os 3 doshas. Todos nós, naturalmente, de natureza, nós temos os 3 doshas. Só que, com esses desequilíbrios, a gente pode desequilibrar mais determinado dosha. Se a gente desequilibra esse dosha, os outros meio que ficam mais apagadinhos e esse aparece mais. E não pode, a gente tá sempre com os 3 mais equilibrados, entende? Isso tudo também tem a ver o quê? Desequilíbrio de qualquer um dos doshas vai desequilibrar. Na ortomolecular a gente fala muito da nutrição, né? É uma coisa mais científica, mais física mesmo. Na Ayurveda, apesar de também ser, né, bem físico, bem estruturadinho o estudo, é uma coisa meio que intuitiva. Por quê? A gente sabe que conforme for desequilibrando os doshas, a gente também vai aprofundando nos tecidos. Então, se fala muito na Ayurveda das 7 camadas, né, de tecidos. Por exemplo, a gente tem a produção do plasma, a gente tem a produção do sangue, a gente tem a produção depois das células, dos órgãos sexuais, até do sêmen, né, o sêmen e a secreção da mulher. Tudo isso são tecidos que têm que estar equilibrados, e quanto mais desequilibrado está determinado dosha, mais a gente vai aprofundando nesses tecidos. E quanto mais a gente vai aprofundando nesses tecidos, maior é o nível de desequilíbrio. Então, por exemplo, se você tem um desequilíbrio no sistema digestivo hoje, ele é um desequilíbrio muito mais fácil de cuidar. Só que se você não cuida, ele vai afetando outros sistemas. E aí, por exemplo, se durante os anos, né, se você não cuidou desse problema digestivo que você tem hoje, você pode lá para frente ter problemas, sei lá, ósseos. Problema no osso, de acordo com a Ayurveda, é muito mais grave, muito mais difícil de tratar, né? Ou o câncer, por exemplo. Então, a gente vai afetando outros tecidos. E aí, como que a gente trata? A gente vai tratando tecido por tecido também. A gente vai cuidar do plasma, do sangue e etc, etc. E na ortomolecular é bem parecido, só tem nomes diferentes.
Como que a gente vai tratar tudo isso? Primeiro lugar, cuidando desse equilíbrio do pH do corpo, né? Então essa questão da gente falar corpo muito ácido ou corpo muito alcalino, é muito importante vocês entenderem tudo isso, e por isso que eu falei também das outras lives, que é muito importante vocês entenderem, assistirem para fazer razão de tudo que eu tô falando, porque o sistema digestivo de vocês, o que vocês comem é o que vai tornar o seu corpo mais ácido ou mais alcalino. É principalmente aquilo que você come. Tem toda a questão metafísica também, né, das emoções, que é uma bola de neve, um círculo lá vicioso. Por quê? Se você tá muito ácida, o seu corpo muito ácido, se ele está muito ácido, você naturalmente, emocionalmente, você também vai se tornar uma pessoa mais ácida, mais nervosa, mais triste talvez, mas é mais pro nervoso, é mais pro colérico, né? Pessoas mais ácidas geralmente tendem mais para serem pessoas muito explosivas, nervosas, coléricas, por exemplo, né? Agora, as pessoas que têm pouquíssima acidez, está desequilibrado aí para o outro lado, são pessoas que provavelmente também podem ter tendência a muita tristeza, a muita depressão. Então, tá tudo ligado, a gente não consegue, por isso que eu falo, se a gente quer resolver o problema de vez, a gente tem que tratar também a parte emocional, porque tudo que está acontecendo no nosso corpo está afetando o nosso campo sutil. E está afetando as nossas emoções. Do mesmo jeito que, por exemplo, as emoções também podem afetar nosso corpo. Então, por exemplo, você pode estar equilibrado agora. Aconteceu alguma coisa na sua vida que te desequilibrou geral. Sei lá, uma perda de alguém, uma doença de alguém também. Nada com você, você está equilibrada, mas aconteceu alguma coisa externa que te desequilibrou tuas emoções, te afetou, uma pessoa te traiu, sabe? Uma pessoa te deixou muito decepcionada, muito magoada, sei lá. Isso foi lá na sua emoção. Só que essa emoção muito forte, ela cristalizou e você trouxe isso para o seu físico. E aí, por exemplo, o seu corpo também tende a ficar mais ácido. Então, tá tudo ligado. Quando a gente tem que tratar uma coisa, a gente tem que tratar dos dois lados. O seu corpo físico e o seu corpo sutil, que é o corpo etérico. A gente tem que tratar de fora para dentro e de dentro para fora. Então, na minha visão ortomolecular, a gente também sempre cuida disso. E aí, falando dessa má digestão ou acidez ou etc. O que acontece? Mesmo muita gente ainda me pergunta e fala, mas eu como bem, eu como saudável, né? E por que, sei lá, não consigo emagrecer? Ou por que eu ainda sinto determinado sintoma, mesmo comendo saudável, mesmo comendo tudo direitinho, às vezes mesmo comendo uma comida super saudável, eu me sinto estufada, eu me sinto mal, né? Então, assim, de acordo com as duas visões também, a ortomolecular e a ayurvédica. O que acontece? Se o seu corpo tem qualquer desequilíbrio, excesso de acidez, ou ele está muito intoxicado, o seu fígado não está capaz, né, de fazer a detoxificação naturalmente, o seu intestino não está conseguindo absorver todos os nutrientes, etc, etc. Verdade, às vezes palavrões e ações me dão azia, é incrível, chega a queimar. Pode prestar atenção, gente, é batata. É batata. Se você tá bem, mas alguma coisa te desequilibra, te deixa com raiva, você vai sentir no seu corpo. Ou vice-versa, tá? É batata. Então, assim, aí você comeu, né? Mas você tá desequilibrada de alguma maneira. Pelo intestino, pelo estômago, pelo fígado, não está funcionando direito lá o seu sistema todo, né? Não está funcionando da maneira como deveria. E você está ingerindo essa comida, mas você não consegue absorver os nutrientes desta comida. Então você vai comer saudável, isso é muito melhor do que comer mal, porque comendo saudável e mesmo não sentindo tanta diferença, pelo menos você não está se intoxicando tanto do que se você estivesse comendo tão mal, né? Mas você não está absorvendo todos os nutrientes que você precisa. Entende? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter, porque às vezes mesmo comendo saudável, a gente não consegue absorver realmente tudo que a gente precisa. A outra questão é que, assim, você pode comer saudável, mas se você misturar determinados alimentos ou comer determinados alimentos que o seu corpo, para sua característica, para aquilo que você realmente precisa, não for legal, esse alimento não vai fazer bem para você, mesmo ele sendo saudável. Por exemplo, o feijão.
Se você tem uma desbiose intestinal ou tem qualquer problema no estômago, ou simplesmente o seu corpo, o seu DNA, o seu processo ali, você não tem essa capacidade digestiva, né, de digerir direitinho os feijões. Então, você vai fazer o quê? Você vai comer feijão e vai passar mal. Por mais saudável que você seja, por melhor que esteja a sua saúde, por melhor que esteja seu estômago, seu fígado, o seu corpo vai ser mais difícil de absorver os nutrientes desse feijão. Por quê? Porque você não consegue digerir bem esse feijão. Então, a gente tem que olhar para isso, para ver se realmente tem que tirar esses feijões, né? Tô dando um exemplo. Se a gente tem que tirar esses feijões da vida ou se tem jeitos de fazer o preparo desse feijão de um jeito melhor que o seu corpo consiga digerir, absorver, né, todos os nutrientes. Então, essas são as visões que a gente precisa ter. Por isso que eu falo, né? Não é só falar assim, você tem que comer saudável e ponto, acabou. Tem muita coisa por trás aí, né? Então, assim, eu dei o exemplo do feijão, mas isso vale para muita coisa, para carnes, né? Então, carne também é uma coisa muito difícil de ser digerida, a carne deixa o nosso corpo mais ácido. Então, se você já tem qualquer desequilíbrio, provavelmente você não está digerindo bem a carne e está se intoxicando, porque tudo aquilo que a gente não digere bem vira toxina dentro do corpo, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, tudo bonitinho, para fazer a anamnese certinha da pessoa, para a gente conseguir encontrar o melhor tratamento, através da ortomolecular. E aí, como que a gente pode fazer esse tratamento na ortomolecular? E a minha ortomolecular, gente, eu estou estudando cada vez mais, e aí eu vou aprimorando e eu vou fazendo técnicas minhas aqui, coisas minhas, é um protocolo meu, né? Por quê? Porque eu estudo a ortomolecular, mas eu também estudo a quântica, eu também estudo a Ayurveda, eu também estudo modulação intestinal de médicos integrativos, eu faço outros estudos, então eu vou fazendo uma abordagem mais ampla da ortomolecular, né? A ortomolecular, geralmente, o pessoal faz essa anamnese, faz o mapa do mineralograma, vê quais minerais estão faltando, coloca a reposição desses minerais. Primeiro, a gente sempre repõe minerais, tá? Por quê? Porque os minerais, eles vão fazer todo já um reequilíbrio do seu sistema, eles vão preparando o terreninho para depois entrar realmente as vitaminas, aminoácidos, realmente o que mais precisar. Porque se você estiver muito desequilibrada e eu já te indicar um monte de vitamina, um monte de mineral, um monte de coisa, talvez o seu corpo não consiga absorver, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Mas eu não vejo só essa questão dos minerais, então eu quero ver primeiro a parte da desintoxicação, né? Então, assim, terreno bom é terreno limpinho, adubadinho, certinho. Qualquer coisa que esteja a mais naquele terreno, então imagina que você entrou lá num terrenão com uma terra totalmente infértil, dura, mas tá cheio de lixo lá também, né? Você até quer mudar, quer tratar aquela terra, você quer chegar lá, você quer dar uma molhada nela, joga lá uma água, você vai tratar lá, vai colocar um adubo, mas se lá tiver cheio de lixo, né? Você vai lá, você viu latinha, você viu papel, você viu um monte de coisa lá, tá cheio de lixo. Como que você vai cuidar dessa terra? Não dá. Então, o primeiro passo da ortomolecular, né? O primeiro passo de qualquer terapia que eu faço é realmente fazer um processo de desintoxicação. Porque a gente vai tirar tudo que tem de lixo dentro do nosso corpo, deixar ele o mais neutro possível para a gente depois começar realmente a trazer os adubos, né? Bons para nossa terra. Então, como que é esse processo de detoxificação? Como que é esse processo de limpeza? A gente realmente precisa retirar diversos alimentos que são potenciais inflamatórios, que são potenciais tóxicos, né? E que não são bem digeridos pelo corpo. Então, a gente tira alimentos que todo mundo sabe que não presta, mas ninguém tira, né? Açúcar, farinha, a lactose, os laticínios, né? Leite, etc. Todo mundo sabe, né? E eu acho engraçado porque, assim, as pessoas me procuram e aí eu sinto que as pessoas ficam meio assim na corda bamba. Mas tudo isso que ela tá falando, pra que eu vou pagar uma terapeuta ortomolecular pra ela ficar me falando que eu não preciso comer açúcar? Não vou pagar. Pra quê? Não é verdade? Eu sei que eu não preciso comer açúcar, então das duas uma. Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou deixar de comer o açúcar, não preciso pagar ninguém pra isso, né? Ou eu vou continuar comendo açúcar e dane-se a vida. Eu quero ser feliz, eu posso morrer amanhã mesmo. Dane-se, eu vou lá, vou comer açúcar até morrer, não sei o dia de amanhã. Eu sei que é isso que as pessoas pensam. Mas não é assim, gente.
Não é assim, por quê? Porque você tendo orientação de um profissional, você vai, além de conhecer os alimentos que você já sabe que não presta, né? Você vai conhecer outros alimentos que talvez você nem imagina que possa estar te fazendo mal. Esse profissional também pode te ajudar. Esse profissional, eu falo de mim, claro, mas também existem outros profissionais muito bons, né? Que também seguem essa mesma linha. Eles vão te ajudar a entender melhor o nutriente de cada alimento, como que vai ser melhor digerido no seu corpo, porque é isso que vocês têm que entender, né? O açúcar faz mal para todo mundo, tudo bem. Só que a carne não faz mal para todo mundo, não é digerida igual por todo mundo, por exemplo, né? Então assim, por exemplo, tem pessoas que precisam de mais carne, tem pessoas que precisam de menos carne, tem pessoas que precisam de mais feijão, tem pessoas que precisam de menos feijão, tem pessoas que precisam de uma dose certa de açúcar na vida, mas não esse açúcar ruim, refinado. O doce de uma fruta, de uma tâmara, de uma fruta seca, tem pessoas que não precisam. Então é isso que a gente tem que vocês têm que entender, que vocês são seres únicos. Bom dia, querida. Que vocês são seres únicos, né? E que vocês vão precisar, cada uma vai precisar de uma coisa diferente. E se você se conhece bem o seu corpo, conhece bem os seus estímulos, o que realmente te faz digerir melhor, o que realmente não desce de jeito nenhum, beleza, você consegue se guiar sozinho e vai com Deus. Eu quero mais é que vocês tenham esse poder mesmo, sabe? De se conhecer e de fazer tudo isso sozinhas. É para isso que eu tô aqui vindo quase todos os dias falando, é para isso que eu produzo conteúdo, é para ensinar vocês a isso. Só que esse caminho é longo. E se você não consegue sozinha, tem que pedir ajuda. Agora não adianta falar, tá bom, que fácil então. Vamos tirar açúcar, vamos tirar farinha e, que papo, é sempre o mesmo papo. Não é isso, gente, não é assim, tá? Não é assim. Não é só o açúcar e a farinha, tem muito mais questões por trás, tá? Então é isso, assim, né? Você tem que entender que você é um ser único, fora toda essa parte física do que melhor digere para você, do que melhor não é digerido, etc, etc, você tem essas questões emocionais, né? O que te tira do eixo, o que tira teu equilíbrio pode não ser a mesma coisa que me tira do eixo, me tira do equilíbrio. Talvez uma pessoa te olhou torto, mediu você do pé à cabeça, você acabou com o seu dia. Acabou com o seu dia. E pra mim, tanto faz se essa pessoa tá me medindo, eu quero que se dane. Então assim, o que vai te afetar vai ser diferente do que vai me afetar. Só que cada uma de nós, né, temos as nossas fraquezas e a gente precisa olhar essa parte emocional junto com a parte física. Porque senão não dá. Se eu não cuidar do meu emocional e daquilo que me enfraquece emocionalmente, eu não consigo fazer uma boa dieta. Porque a qualquer momento, qualquer coisa que me desequilibra, me deixou com raiva, vai me fazer ter vontade de ir lá e comer lá 1 quilo de bolo. Entende? Então a gente precisa tratar junto. Existe dieta do tipo sanguíneo? Existe. Eu ia falar, daí eu comecei a falar outra coisa, por exemplo, da carne, né? Então a gente tem os tipos sanguíneos. A carne é muito boa e muito necessária para determinado tipo sanguíneo, tipo O, por exemplo. O tipo A já é mais difícil de digerir a carne. Então, né, tô dando um exemplo aí de um alimento. Então, assim, quem é vegetariana e é do tipo O, precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Se não suplementar com as vitaminas e os minerais certos, vai ter vários problemas, vários desequilíbrios. Entende? Eu sou AB+, AB positivo. Então, aí cada uma dessas dietas tem, né? O sangue do tipo B é um sangue que mais como eu vou dizer, é mais forte, né, de digestão. O sangue do tipo A é o mais fraco de digestão. O AB, né, ele é uma exceção. A gente precisa ver aí, né, como você está hoje. Se você tá mais pro A, se você tá mais pro B, como é que tá, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a olhar essas coisas. O tipo O que não come carne, a gente tem que fazer uma outra dieta para conseguir repor tudo que o tipo O precisa. O tipo A que gosta de muita carne, que não consegue digerir direito essa carne, a gente precisa ver como que a gente vai fazer para conseguir fazer essa pessoa do tipo A continuar comendo carne com qualidade de vida sem ficar lá morrendo de acidez, né, o resto da vida, sem conseguir digerir, criando toxina lá dentro. Eu gosto muito da dieta do tipo sanguíneo, eu acho bem interessante. Eu não sou caixinha fechada, tá? Tem gente que fala, então vamos seguir a dieta do jeitinho que é, né? Do jeitinho, por exemplo, eu tenho todas elas. Eu não gosto, tá? Eu não sou muito caixinha fechada, não. Eu acho que, como eu falo, né? Apesar de, por exemplo, se você é tipo AB, positivo,
Você é um AB positivo diferente de outra pessoa AB positiva. Então, eu não posso fazer a mesma dieta para as duas, entende? Eu tenho que ver como você está hoje. E assim vai. Então, assim, eu não gosto de ficar numa caixinha muito fechada. Mas a base ali a gente tem que também seguir. Porque a gente sabe mais ou menos, né, dependendo do tipo sanguíneo, como realmente é a digestão, o que essa pessoa é mais capaz ou não. O tipo O, por exemplo, é menos favorável para o glúten. Digere muito mal o glúten. O tipo A digere melhor o glúten. Isso quer dizer que pode comer glúten à vontade? Não. Você é maravilhosa, querida. Obrigada, imagina. Então, assim, quer dizer que o tipo A pode comer glúten à la volonté? Não, mas ele digere melhor o glúten do que a carne, por exemplo. Então, são coisas que a gente tem que olhar quando a gente está fazendo, né, toda essa terapia, todo esse tratamento. Que mais? É o que acontece comigo. Eu sou O positiva e sou vegetariana desde 2007. Tenho todo o cuidado, suplementação e cuidados com o que como. Sou como você, não sou caixinha fechada. Tem que ter um meio termo. Sim, a gente não pode fechar nunca ali, né, a nossa visão. Ah, então tem essa dieta X, eu vou seguir essa dieta X o resto da minha vida. Você vai ter carência de alguma outra coisa, porque você está deixando de comer outras coisas, né? Mas tem que ficar de olho, principalmente tipo O, por exemplo, que não come carne, a gente sabe que faz falta, né? As vitaminas do complexo B, que vem geralmente mais da carne, o ferro, então tem que ficar esperta. Tem que ficar esperta e geralmente precisa de suplementação, né? A do tipo A, por exemplo, né, que come carne e talvez não digere bem, precisa ver direitinho, porque aí tem as enzimas digestivas que podem ajudar muito, muito, né? O que é importante, então, resumindo, né, vamos voltar um pouquinho da ortomolecular, como que é o tratamento, né? Então, a gente começou com essa desintoxicação, tirou aquilo que tá de lixo, que não tá legal lá no corpo, varreu esses lixos todos através da desintoxicação, que é a retirada dos alimentos potenciais inflamatórios, colocar mais alimentos antioxidantes, né? E deu uma limpada geral. Depois a gente vem com alguns protocolos, como, por exemplo, os lactobacilos, para fazer o reflorestamento da microbiota intestinal, que eu falei muito na live de ontem, né? Então a gente entra com os probióticos. Aí a gente faz uma anamnese novamente na pessoa, vê como ela está, se mudou alguma coisa no quadro dela apenas com a desintoxicação, porque às vezes, gente, a pessoa está tão intoxicada, tão inflamada, que só uma semana, 10 dias de desintoxicação, a pessoa já sente uma mega diferença. E alguns sintomas que ela está tendo, às vezes já até melhora, na própria desintoxicação, antes mesmo de começar o tratamento, né? Então a gente faz uma anamnese de novo, aí a gente vai vendo a necessidade de suplementar os minerais, depois as vitaminas, enzimas, etc, etc. E a gente vai fazendo toda essa suplementação de acordo com a necessidade. Ah, a pessoa tá bem só na alimentação, então não é necessário suplementar X coisa, beleza. Tem coisa que eu acho que é legal suplementar para todo mundo, como por exemplo, amo kefir e kombucha, que são os fermentados, que são os ricos em probióticos, que é o que eu falei bastante ontem. Então, se você consome sempre, provavelmente você não tem necessidade de usar o probiótico, né? Então já tá bacana aí, talvez não tenha essa necessidade. Talvez tenha, se você, mesmo usando kefir e kombucha, tenha algum problema de desequilíbrio intestinal. Tá sentindo aí que tem alguma coisa que não tá legal ainda? Tem que fazer uma análise melhor para ver se tá sendo suficiente ou mesmo você ainda tem que repor. Mas geralmente, se a gente tá saudável, tá equilibrada, a gente só, por exemplo, com os fermentados naturais, a gente consegue levar de boa, que foi o que eu falei bastante ontem, né? Então, fez lá a desintoxicação, vamos lá fazer toda essa anamnese para ver se está sendo necessário ou não uma suplementação, né? E aí, o que é essa suplementação? Então, primeiro, são os minerais. Existem muitos e muitos e muitos minerais. As pessoas falam muito o quê? Do ferro, do cálcio. Hoje em dia se fala muito do zinco, depois da pandemia, né? Mas travou, voltou? Mas a gente tem vários tipos de minerais. A gente tem o cromo, a gente tem o boro, a gente tem o bismuto, a gente tem o enxofre, a gente tem o iodo, a gente tem um monte de mineral que as pessoas nem imaginam, nem sonham que podem estar fazendo falta ali no teu corpo. Por quê? Porque a gente vamos lá, de novo que eu sempre falo, você é natureza. Você é natureza. Eu quero muito que vocês lembrem de mim com essa frase, tá? Você é natureza.
O que é da terra, o que é da árvore, o que é da flor, o que é da fruta, é de você também. São minerais que estão aí na natureza e a gente nem sabe. E estão no nosso corpo. Era pra estar, se a gente está equilibrada, né? Então, tudo que é da natureza é de você também. Você é natureza. Todos esses minerais que a gente às vezes nem sonha que existe, fazem parte ali da sua composição orgânica, né? Bioorgânica. Só que a gente precisa, às vezes, repor esses minerais, porque no dia a dia a gente usa esses minerais, o corpo usa esses minerais nos processos enzimáticos dele, para geração de energia, para você poder viver. É como se fosse o combustível mesmo, né? Se você usou determinado mineral como fonte de energia para você fazer suas atividades, esse mineral tem que ser reposto. Ele não vai se recriar sozinho no teu corpo. Ele vai ser reposto através da alimentação. Só que se você tem uma alimentação uma alimentação desregrada, né, desbalanceada ali. Se você tem uma má alimentação, uma alimentação muito ácida, uma alimentação muito pobre em nutriente, muito rica em gordura saturada, você não está repondo o que você está gastando. E aí vai fazendo falta. E aí as pessoas falam, então tá bom, estou me sentindo, sei lá, o médico mandou tomar ferro. Vou tomar ferro, tá tudo certo. E os outros lá 1 milhão de minerais que existem, talvez você nem sabe que existe, tá lá, mas tá fazendo falta no seu corpo e você não tá nem percebendo. O iodo, por exemplo, é um mineral muito importante para quem tem desequilíbrio da tireoide. Então a gente precisa olhar para o iodo. O cromo, para quem é muito enlouquecida por doce, precisa de muito doce na vida, precisa dar uma olhada no cromo. O bismuto, para quem está com problema de digestão. Então, enfim, né? São vários aí. E aí, o que acontece? Fizemos a anamnese, você precisa fazer essa reposição de minerais. A gente tem 2 maneiras de fazer essa reposição, que é o que eu gosto, tá? De fazer, de um jeito ou do outro. Tem o jeito tradicional, eu vou lá, faço uma formulinha para você vai mandar manipular na farmácia e vai tomar na farmácia de manipulação, tá? Ou vai tomar uma cápsula feita lá na farmácia de manipulação. Ou tem os florais quânticos, que eu já vou explicar para vocês. O corpo nos fala quando tem algo errado. A autoobservação é fundamental. Realizar exames periódicos também são importantíssimos. Exatamente. Por exemplo, né, a falta de ferro no corpo. Vou dar um exemplo meu. Eu sou sangue tipo A. O sangue tipo A tem mais tendência a ter deficiência de ferro. E isso agora eu já sei, né? Antes de fazer todos meus estudos eu não sabia. E principalmente mulheres também que têm um ciclo menstrual muito intenso, fluxo muito intenso, etc, né? Geralmente precisa de vez em quando prestar atenção lá na reposição de ferro. Mas eu não precisei fazer nada, exame nenhum, nem nada. Eu simplesmente comecei a prestar atenção no meu corpo, como a Dilma falou, né? Eu comecei a prestar atenção no meu corpo e perceber que quando eu estava subindo escada, por exemplo, eu sentia uma fraqueza, sabe? Meio uma falta de oxigenação mesmo. Aí eu parei e pensei, poxa, fora com alguns outros pequenos sintomas, eu comecei a prestar atenção. Falei, tá na hora de eu suplementar o ferro. E na língua também, através do diagnóstico da Ayurveda, a língua, não vai dar pra ver. Fica umas marquinhas de dente na lateral da língua. Isso quer dizer também que possivelmente está faltando ferro na sua vida. Então, eu através dessa autoanálise, como eu já me conheço, eu já sei, eu falei, então tá na hora. Fui e tô tomando meu ferro. Não vou tomar o resto da vida, são fases, né? Vou tomar o tanto que eu achar que é o suficiente aqui para suprir essa minha carência. Só que muita gente não consegue, não sabe, né? Como que eu vou saber que está faltando, sei lá, bismuto no meu corpo? Por isso precisa de orientação de um profissional, né? Eu faço com o pêndulo da radiestesia e é batata. Ai, que legal o pêndulo, né? Eu não sou perita em radiestesia, Dilma, eu preciso estudar mais, sabia? Eu até tenho meu pêndulo aí, eu já estudei, mas eu não me aprofundei, eu preciso me aprofundar mais para conseguir usar também, porque deve ser maravilhoso, maravilhoso. É um método de diagnóstico também que eu sei que é batata mesmo, que é incrível. Vou ver se eu pego para estudar mais. É muito bom. Para usar até nas clientes também, né? Muito bom. Então é isso. Aí então eu tava falando, né, das 2 maneiras. Eu tenho os gráficos. Eu preciso comprar. Eu não tenho gráfico, eu só tenho pêndulo. Não comprei gráfico até hoje. A radiestesia, que a Dilma tá falando para quem não sabe, também é um método de diagnóstico incrível, tá, gente?
Radiestesia não é coisa só holística, papo místico, como eu sempre falo, não, é coisa séria, é bem bacana, você tem vários gráficos ali que ajudam tanto em métodos de diagnóstico, de vocês decidir alguma coisa na vida, como até gráfico de harmonização, né, para sua saúde, para você ajudar a co-criar com o universo coisas que você realmente deseja muito, você também consegue. Então, a radiestesia, para quem quiser saber mais, a Dilma então faz radiestesia, tem o Instagram da Dilma também, que ela é maravilhosa. E aí voltando então, senão eu me perco aqui, eu fico falando, eu vou me perdendo. E aí voltando, né, a gente tem duas maneiras de tratar, por exemplo, essa reposição de minerais. Então eu vou lá, faço o pedido, né, a receitinha lá da manipulação, você vai lá, manda fazendo manipulado os minerais, ou a gente trabalha com os florais quânticos, que eu acho muito incrível. Por quê? Os florais quânticos, eles são harmonizadores frequenciais. Eles funcionam como se fosse ali um afinamento da sua orquestra. Eles funcionam como se fosse o seu maestro. Eles vão colocar tudo certo, no lugar certo, na ordem certa, vibracionalmente, energeticamente e também fisicamente, porque é tudo código. Nós somos puro código, né? Dessa malha quântica que a gente tem, que é tudo muito virtual, né? A gente vive numa matrix, mas isso aí é papo para outra live, né? Porque tem gente que acha que eu sou meio doida quando eu começo a falar essas coisas. Então, assim, tudo aqui é código. Os florais, os harmonizadores quânticos, eles justamente vão ajustar esses códigos, né? Então, se o código ali falhou um númerozinho, falhou alguma coisinha ali do seu DNA, da sua genética, enfim, eles vão ajustar. Eles são maravilhosos também porque eles são ionizados. Então, por exemplo, hoje em dia tem a Physioquantic, que é a empresa que eu trabalho e que eu confio e que eu sou representante, né, e que eu trabalho com as minhas clientes. A Physioquantic, ela tem uma tecnologia incrível desses florais quânticos, é uma empresa super séria, né? E essa empresa já tem tudo que vocês imaginam aí para harmonizar tudo quanto é coisa também que vocês imaginam. Mas eu gosto muito de trabalhar com os próprios minerais ou com uma sinergia, né, uma alquimia lá que eu faço com diversos produtos da Physioquantic, que eu vou e faço e monto o tratamento da pessoa todinho, ou no mel, ou na própria água, ou no própolis, ou no gel, é muito bacana porque é muito natural e faz muito efeito, né? Então, por exemplo, eles já têm toda essa linha de todos os minerais que são ionizados. Então, além deles terem esse código vibracional aí, né, que vai ajudar tanto no campo sutil quanto no físico, eles são ionizados. Então, quando você usa, se você usa no gel que é transdérmico, ou se você usa sublingual, ou tem também através da digitopuntura, a gente tem alguns esquemas que a gente pode fazer. Quando a gente usa esses minerais ionizados dessa maneira, eles vão direto para a corrente sanguínea e eles vão direto lá para a sua célula. Ou seja, se por exemplo você precisa de ferro, né? Então a gente tem lá o floral quântico ionizado do ferro. A gente foi e usou esse ferro sublingual. Sublingual, ele já caiu lá na corrente sanguínea, o ferro já vai lá para onde ele precisa, onde está faltando, porque inteligentemente esse floral quântico já leva certinho para lá. Pronto, acabou, tá resolvido, você já tá sendo tratada. E é muito gostoso, porque é o que eu tô falando, você pode fazer sublingual, você pode fazer no gel, você pode fazer no mel, que é gostoso, né? Vocês podem fazer não, aí quem monta o tratamento é a terapeuta ortomolecular, né? Porque eu vou saber melhor lá manipular tudo direitinho, tá? Agora, por exemplo, essa cápsula de ferro que você tá tomando, é ruim? Não, vai ajudar? Vai, só que se você está desequilibrada, se você está com muita acidez no estômago, por exemplo, se você não está digerindo e absorvendo direito porque você está com problemas ali, estômago, pâncreas, fígado e intestino e etc. Você tomou a cápsula de ferro, mas não absorveu a quantidade que você precisava desse ferro. Ou seja, você está jogando dinheiro fora. Por isso que eu gosto tanto dos quânticos, né? Porque eu sei que é tratamento batata. Mas eu não deixo também de prescrever alguns oligoelementos, a gente fala que são oligoelementos, né? O que é oligoelemento? É a dose mínima necessária para fazer o ajuste ali na tua célula. Dose mínima, é coisa muito microscópica mesmo, gente, é muito bacana.
E aí, às vezes, eu até indico alguns suplementados que eu acho bacana, eu acho importante, mas eu também gosto muito de trabalhar com essa linha quântica. E essa linha quântica, gente, é tecnologia, é tecnologia de ponta mesmo, sabe? É muito estudo, é ciência. Não achem vocês que é floralzinho, que ai, não adianta, pra mim é igual água, né? Muita gente fala, ai, pra mim é igual água. Primeiro, tá confundindo com o floral de Bach. Floral de Bach é uma coisa, floral quântico é outra. Segundo, floral de Bach também não tem nada de aguinha não, viu? É muito bom, é muito especial, é muito bacana também, né? Mas você tem que começar realmente a se entregar, fazer essa escolha e querer. Mas aí o papo do floral de Bach vai ser para outra live, né? Mas é só para vocês entenderem que tem diferença, tá? Aí na ortomolecular, então, a gente corrigindo esse terreno, ajudando lá já na reposição dos minerais, aí a gente também vem com as vitaminas. E aí sim, as vitaminas geralmente a gente faz, né? Manda suplementar, manipulado na farmácia, de acordo com o que você precisa, a quantidade que o seu corpo precisa, questões também, né, da menstruação, questões de problemas da mulher, problemas de ginecológicos, a gente pode resolver muita coisa, né, através da suplementação de vitaminas, dos aminoácidos, dos hormônios. Então, o que acontece com os hormônios? Os hormônios já é uma coisa à parte também, que eu trato muito mulheres com problemas de desequilíbrio grande menstruais e também problemas de menopausa, por exemplo. Eu, como terapeuta, não sou médica, eu não posso prescrever hormônios. Então, ou eu faço um acompanhamento junto com um bom médico, de preferência que consiga fazer hormônios bioidênticos, que é o máximo do que eu aceito também. Se for uma pessoa que quer fazer tratamento hormonal com um médico e quer fazer ortomolecular, eu vou falar, não, você tem que escolher um dos dois caminhos, porque não bate, tá? Não coincide ficar usando hormônio sintético e querer fazer tratamento ortomolecular. Aí é melhor ir lá e fazer seu tratamento, você está fazendo uma escolha, né? Mas os hormônios bioidênticos, às vezes, são necessários para determinados casos. Essa mesma tecnologia... Travou de novo. Essa mesma tecnologia, né, do código, né, como se fosse um maestro lá, harmonizando, né, a sintonia aí do seu corpo. Tem vários hormônios incríveis, quânticos, que não tem contraindicação nenhuma, que ajudam a equilibrar demais o corpo de vocês não têm nem ideia. Tem para menstruação, para TPM, para menopausa, até para os homens tem, é muito incrível mesmo. Então, esses é o que eu trabalho no meu tratamento ortomolecular, os hormônios quânticos. Outra coisa que eu trabalho no meu tratamento ortomolecular, com a oxigenoterapia. A oxigenoterapia é muito importante, gente. Eu tava vendo essa semana um estudo, né, agora eu não vou lembrar o nome do médico, mas é um estudo científico mesmo, falando da possibilidade, né, das células que têm falta de oxigenação, elas terem essa propensão maior de desenvolver ali o câncer. Bom dia. Essa falta de oxigenação dentro das nossas células causa alterações ali do nosso código genético, moleculares. Eu sempre fui muito ruim de física, viu, gente? Então agora eu tô estudando, física não, química, agora eu tô estudando muita química aí para poder conseguir fazer esses tratamentos ortomolecular. Então eu até estudo bastante, e até compreendo, mas eu ainda não tenho essa capacidade de explicar para vocês ali o que vai no cada átomozinho ali da célula. Mas é assim, a nível atômico das tuas células, a tua célula tem X elétrons, X prótons, X nêutrons. Se tem um elétron a mais ou um elétron a menos, sei lá, do que deveria ter, por exemplo, já é potencial cancerígeno, é radical livre, está causando um estresse oxidativo dentro das tuas células. Então, essa falta de oxigenação é o que causa tudo isso. Por isso que a gente precisa sempre oxigenar nosso corpo, trazer ar novo. E como que a gente faz isso? Através da minha terapia lá que eu trabalho com os florais quânticos juntos, a gente tem todo um processo de oxigenoterapia, que a gente trabalha com o harmonizador lá do oxigênio mesmo. Também tem alguns tratamentos que a gente pode fazer com peróxido de hidrogênio. E claro, né, o meu acompanhamento sempre enchendo o saco aí, né, falando, olha, tem que fazer exercício físico. Por que tem que fazer exercício físico? Principalmente para essa oxigenação. Você está criando oxigênio dentro de você, fazendo essa renovação a nível atômico, molecular lá das tuas células,
né? Você está varrendo, eliminando aquela célula potencial cancerígena, aquele radical livre, e tá trazendo oxigênio ali, você está trazendo, como eu vou dizer, como se fossem átomos novos ali na sua célula, fazendo uma renovação celular. Então, o exercício físico, que muita gente fala, é bom para a saúde, ok, mas por quê? Primeiro, por causa dessa oxigenação. Primeiro. Segundo, várias coisas, né? Porque daí você vai liberar vários hormônios, você vai liberar adrenalina, que depois quando baixar essa adrenalina, você vai conseguir produzir melhor ali a sua dopamina, a sua ocitocina, a sua serotonina. Terceiro, porque você vai desenvolver massa magra, né? Então as pessoas falam tanto, as pessoas ficam tão preocupadas em querer emagrecer, em perder gordura, mas as pessoas não se preocupam em ganhar a massa magra, que é tão importante. A massa magra é tão importante quanto a perda da gordura visceral. Por exemplo, né? É muito importante ganhar massa magra. E a gente ganha massa magra como? Com uma boa ingestão de boas proteínas e com atividade física. Se a gente não faz atividade física, a gente não ganha essa massa magra. Então, tudo isso também faz parte do tratamento ortomolecular, né? A gente faz toda essa orientação e a gente acompanha junto com a pessoa tudo isso, tá? A oxigenação também irá ajudar muito na questão cerebral. Com certeza, com certeza. O nosso cérebro precisa de oxigenação. Aliás, todas as células do nosso corpo precisam de oxigenação constante, por isso que a gente precisa respirar. Que é outra questão, né? A gente respira errado. A gente respira errado. A gente não faz essa oxigenação da célula simplesmente pelo fato que a gente não sabe respirar. Que a gente nem percebe, mas no nosso dia a dia a gente está respirando rápido, ansiosa, agitada. A gente não está fazendo essa reposição do oxigênio. Quando a gente respira direito de verdade, a gente está levando essa oxigenação para o cérebro, a gente está levando essa oxigenação para todas as células do nosso corpo. A respiração correta é fundamental, com certeza. Como que a gente faz a respiração correta? Com autoobservação, com meditação, parando 5 minutos do seu dia ali, né, e falar, pelo amor de Deus, eu só quero respirar. Para 5 minutos do seu dia e respira. Vai fazer alguns exercícios de respiração, tem vários exercícios respiratórios bem legais, que dá para achar pela internet, no YouTube, no Instagram, talvez, né, devem ter. Eu ainda não fiz vídeos falando de exercícios respiratórios, ainda preciso fazer. A respiração correta vai fortalecer seu diafragma. E eu já fiz vídeo falando sobre o diafragma, da importância do diafragma até para a sustentação muscular da sua coluna, por exemplo. Que olha como o negócio vai longe, né? Uma coisa leva a outra que você nem imagina que vai ser falado. Pranayamas, exatamente. Procura por pranayamas. Que também é a respiração muito, né, ensinada. O pranayama é muito ensinada na yoga, né? Que eu sempre falo que a yoga é fantástica. Então, gente, tudo isso é um tratamento ortomolecular. O tratamento, olha como é grande, né? O tratamento ortomolecular vai desde lá de descobrir tudo sobre você, né? Como é seu suor, como é seu xixi, como é seu cocô, como você dorme, como você acorda, como é o seu dia, como você come, como você digere. Descobrimos como você está. Você não é assim, você está assim, com um determinado desequilíbrio. Descobrimos tudo isso, então vamos trabalhar para você voltar a ser o que você é da sua natureza, não do que você está agora. Então a gente começa a trabalhar tudo isso. Trabalhamos o quê? A desintoxicação, uma mudança de hábito alimentar, vamos equilibrar o pH ali do seu corpo, não pode estar muito ácido, também não pode estar super mega alcalino, ele tem que ter o pH ideal. A gente vai equilibrando tudo isso. Estamos equilibrando tudo isso, vamos lá começar a equilibrar ali então os minerais, vitaminas, enzimas, aminoácidos, tudo que o seu corpo precisa. Não precisa de nada? Difícil, né? Um ser humano não precisa de absolutamente nada, né? Mas, com o passar do tempo e do tratamento, aí depois é só manutenção. Aí é questão realmente de ir conhecendo o seu corpo e fazendo manutenção, né? Uma coisa importante que eu não falei, que eu esqueci, é falar do ômega 3, por exemplo, né? Então, tem algumas coisas que a gente come que vai para o nosso corpo. Tem algumas coisas que no processo enzimático do nosso corpo a gente mesmo produz. E tem algumas coisas que o corpo não produz, que são os não essenciais, tá? O ômega 3, por exemplo, ele é um alimento não essencial. Quer dizer o quê? Que o nosso corpo não produz sozinho.
E a gente poderia adquirir através da alimentação, mas, por exemplo, né, a gente fala o peixe, que é rico em ômega 3, mas se você for comprar salmão hoje em dia, você corre o risco de estar comendo um salmão que tem muito metal pesado, que pode estar te intoxicando a mais e que talvez ainda já nem seja tão rico em ômega 3, porque ele é criado em cativeiro, ele é criado cheio de hormônio, panana, panana, panana. Então, às vezes, não adianta você só se entupir de salmão a semana inteira achando que você está abafando no ômega 3, tá? A sardinha é um peixe muito bom e muito mais confiável de ser fonte de ômega 3. A linhaça, né, a chia, são alimentos bons. Mesmo assim, eu acho que ainda o corpo, quando você come, né, e você absorve esse ômega 3, eu ainda particularmente acho que é uma quantidade muito baixa, né, perto do que a gente precisa. Então, o ômega 3, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é bem bacana de todo mundo suplementar, que não tem contraindicação e é muito importante já suplementar porque ele é super anti-inflamatório, né, ele já ajuda no processo de inflamação. Então, é um dos suplementos que eu indico mesmo no protocolo de desintoxicação, né, de detoxificação. Eu já indico o ômega 3, tá? Então, a não ser que você coma meio quilo de sardinha todos os dias, eu acho bacana já suplementar, tá? Também, né, no processo já de detoxificação tem alguns suplementinhos que são bacanas, como por exemplo a clorela, a espirulina. A gente tem do floral quântico também, que é o que eu trabalho no protocolo, o quelanthus. Todos esses suplementos, o que eles fazem? Eles fazem um processo de quelação. O que é a quelação? Eles funcionam como se fosse um ímã, como se fosse uma garrinha assim, que vai lá e agarra o metal pesado e tira para fora do seu corpo. Então, quando você está fazendo o processo de desintoxicação, eles são super aliados. Aí a gente entra com um ou com outro, ou com quelanthus, que é do floral da linha quântica, ou com a clorela, né, com algum potencial aí quelador, né? A gente fala que é o quelador. Também é bem importante do protocolo ortomolecular. Gente, é um rio muito vasto, assim, de coisas que tem no protocolo. A terapia ortomolecular é incrível, eu me apaixonei por ela, assim, à primeira vista, e é fonte de muito estudo, eu estudo todos os dias e ainda, né, eu acho que tem sempre que estudar mais e mais. Mas é muito maravilhosa, porque realmente, gente, quando a gente ajusta dentro lá das nossas células, a gente realmente faz esse ajuste real do que realmente a gente precisa, nada mais, nada menos, porque na ortomolecular a gente sempre fala também, né? O que tá a mais tá te intoxicando, mesmo que seja vitamina, mesmo que seja mineral. Então, o cálcio, por exemplo, eu preciso de cálcio. Você nem sabe, você vai lá falar, decidiu que eu preciso de cálcio, tá lá tomando cálcio. Ou, né, tá comendo muitas coisas que são muito, muito, muito fonte só de cálcio, não tá pegando de outras coisas. Você pode estar com cálcio a mais no seu corpo, por exemplo, né? E isso também vai causar desequilíbrio, né? Por exemplo, sei lá, uma pedra no rim, pedra na vesícula, calcificações dentro do seu corpo. Exemplo. Então, tem que ter equilíbrio e tem que conhecer o seu corpo. Mas não consigo. Então, procura ajuda. Procura ajuda. De um terapeuta, de um nutricionista, de um nutrólogo, de um médico integrativo. Procura ajuda. Aí eles vão te orientar. Mas é muita coisa, gente, é bem assim, é muito rico, de verdade, é muito rico e é natural, é o que eu digo, é gostoso. Esse tratamento ortomolecular que eu faço com os quânticos, por exemplo, no mel, sabe o que você vai ter que fazer nesse tratamento? Tomar uma colherzinha de mel de manhã e uma noite. Pronto. As pessoas duvidam que isso funciona. Para falar a verdade, quando eu comecei a fazer lá o meu curso, né? E a gente começou a aprender e tal, eu duvidei, eu falei, para, né? Vou tomar 2 colherzinhas de mel, sei lá com que tanto de treco que lá dentro e vai resolver, imagina. Mas eu sou a prova viva, que menos de um ano eu emagreci mais de 15 quilos sem sofrer. Sem sofrer, que é o mais incrível. Entende? Então, é muito bonito.